Bora, galera, que a semana começou. Hoje é segunda, segundou bem legal, bem diferente. Fortaleza venceu, convenceu, bela partida, muitos aspectos que chamaram a atenção. E vamos falar sobre esses pontos que chamaram a atenção. O primeiro deles, Pikachu faz o primeiro hat-trick da sua carreira. Vamos falar um pouco sobre isso. Também trago o destaque da categoria de base no profissional. Os moleques estão fortes, estão chegando, estão mostrando a sua personalidade. Vamos abordar um pouco desse assunto, falar também sobre tabela. E você lembra qual foi a última vez que o Fortaleza venceu por um placar tão elástico? Também trago essa informação para você. Tudo isso e tem sempre algo mais aqui no nosso Tricolor News. Vem comigo que eu estou sempre trazendo as últimas novidades do Tricolor de Aço para você. Fortaleza entrou em campo no domingo, no Romeirão, e não só venceu, como convenceu. Um belo jogo, uma ótima atuação de muitos atletas, mesmo que bem mexido. O Vojvoda mexeu bastante no time. Isso já era esperado. A gente já sabia que isso poderia acontecer, claro, devido ao início de temporada e o Fortaleza está numa pré-temporada e é muito propício que o Vojvoda faça essas mudanças. Mas um jogador que chamou bastante atenção nessa partida foi Iago Pikachu, conseguiu marcar pela primeira vez 3 gols numa mesma partida de futebol, né? O famoso hat-trick. O jogador fez o seu primeiro hat-trick da carreira, como está dizendo aqui essa matéria, diz Iago Pikachu elogia desempenho coletivo do Fortaleza e celebra seus primeiros 3 gols na mesma partida. Vale a pena ressaltar que o jogador chegou a uma grande marca, né? E ele comentou isso com o Galhardo, segundo ele mesmo falou lá na concentração, perguntou o Galhardo se o Galhardo já tinha feito 3 gols, e o Galhardo falou sobre felicidade e muito mais coisas. Fortaleza 100%, Pikachu com 3 gols na mesma partida. Pikachu que já tem uma somatória de 170 partidas pelo Tricolor e já fez 45 gols, né? E esses três entram para essa quantia. Então, parabéns a Iago Pikachu pela bela partida. E lembrar que ele pediu música no Fantástico. Você sabe qual foi a música? Comenta aí, deixa aí no espaço dos comentários para a gente ver a sua opinião sobre essa música também, beleza? E também comenta o que você achou dos 3 gols do Pikachu. Mas ainda falando sobre quantidade de gols, sobre esse tal hat-trick, né? Você lembra qual foi o último jogador que tinha feito uma quantidade de gols tão absurda numa mesma partida? Você lembra quem foi? Você vai ficar assim surpreso com quem foi o jogador que marcou, última vez marcou 3 gols na mesma partida pelo Fortaleza. Foi ele mesmo, Júnior Santos, tá? Pasmem vocês. Júnior Santos foi o último atleta do Fortaleza antes do Pikachu a marcar 3 gols na mesma partida. O jogo válido pela quinta rodada da Copa do Nordeste contra o Confiança. O jogador marcou 3 gols. O primeiro foi aos 25 do primeiro tempo, segundo aos 10 do segundo e o terceiro aos 42 do segundo tempo. E o último gol foi marcado pelo Edinho, né? Um grande jogo. O treinador era o Rogério Ceni. A partida foi válida pela Copa do Nordeste e o Fortaleza conseguiu essa bela vitória. E o Júnior Santos marcou esse hat-trick, tinha sido o último jogador antes de Iago Pikachu a marcar essa quantidade de gols. E aí, o que você achou? Comenta aí do Júnior Santos ter sido o último a marcar 3 gols na mesma partida antes de Iago Pikachu. Continuando falando sobre esse jogo, sobre a quantidade de gols, Fortaleza marcou 5 gols no placar. E a última vez que o Tricolor tinha conseguido marcar uma quantidade tão grande de gols tinha sido em 2022, né? Praticamente 2 anos atrás. Também uma estreia, aqui não foi na estreia, foi na segunda partida, mas esse foi na estreia de 2022, onde Fortaleza goleou a equipe do Souza da Paraíba por 5-0. Na ocasião, os gols foram marcados por Tite, De Pietri, Igor Torres, Tinga impedido, né, mas não tinha o VAR, e Romarinho foram o autor dos gols da partida. O Tricolor conseguiu uma baita vitória naquele ano e
foi a última vez que o Tricolor tinha ganho pelo placar tão elástico, né, de uma equipe e da equipe nordestina. Chama a atenção por isso e pelos atletas também que marcaram gols, né? Desses atletas, somente o Tite e o Tinga ainda permanecem no time, o resto já não estão mais na equipe e chama muito uma curiosidade, uma história. A gente sempre tem que recordar as histórias, são algo muito importante para o clube. E eu pergunto a você, você sabia dessa informação? Comenta aí. E o que você acha? Que Fortaleza pode conseguir jogos e vitórias maiores do que essa? Deixa o seu comentário para mim saber da tua opinião. Vamos falar um pouco sobre a tabela de classificação. Com a vitória, né, o Fortaleza lidera o seu grupo. Fortaleza lidera o grupo A, agora com 6 pontos, à frente do Maracanã e também do Floresta. Maracanã com 4 pontos e Floresta com 3 pontos. Só passar rapidamente pelos resultados da rodada. O Horizonte perdeu na sexta-feira por 3-0 para o Maracanã, lá no Domingão. No sábado, nosso ex-rival ganhou por 1-0 no Presidente Vargas, né? Ganhou de 1-0 da equipe Floresta. O Iguatu também, no mesmo sábado, ganhou no Morenão por 1-0 do Calcaia. E no domingo, o Ferroviário venceu a equipe do Horizonte no Presidente Vargas por 2-1 e o Fortaleza venceu a equipe do Barbalha por 5-0 no Romeirão. Como eu disse, o Fortaleza é o líder do grupo A com 6 pontos, seguido por Maracanã e o Floresta. No grupo B, o primeiro é o Iguatu, com os mesmos 6 pontos que o Fortaleza, inclusive é o próximo adversário do Fortaleza, é o Iguatu, no dia 31, na quarta-feira, jogo às 20 horas e 30 minutos, marcado para a Arena Castelão. E o segundo é o nosso ex-rival com 4 pontos, seguido também pelo Ferroviário. A lembrar que a classificação do campeonato cearense, ela influencia muito nas próximas fases, né? Fortaleza, continuando em primeiro, já vai direto para a semifinal e somente os 2 primeiros de cada grupo vão direto para a semifinal. O segundo e o terceiro fazem um quadrangular, o segundo com o segundo grupo A contra o terceiro do B e vice-versa. E aí vai ser feito a decisão do campeonato cearense 2024. A gente espera que seja o 6º título consecutivo do Tricolor de Aço. Você acha o quê? Qual a sua expectativa? Como você vê esse campeonato? Então, comenta aí tudo que você vê nesse campeonato referente ao nosso Tricolor de Aço. Para encerrar, vamos falar sobre os moleques do Tricolor, né? Os leãozinhos estão chegando com força total. E o Vojvoda falou sobre os 2 jogadores que entraram com titular na partida, né? Kevin e Cauã, ou Cauã e Kevin, foram os 2 titulares. O Vojvoda fez bastante modificações. Cauã entrou ali como uma espécie de segundo volante, posição que era de Caio Alexandre, e o Kevin entrou como meia, né? Depois substituído pelo o jogador Luquinhas, que também fez sua estreia. Mas o Kevin chamou muita atenção, deu assistência, é um moleque que tem crescido muito nesses últimos jogos, né? Principalmente nos dois primeiros jogos da temporada. Já estava numa grande evolução na base e vem ganhando cada vez mais minutagem, chamando atenção no elenco profissional, né? Já ganhou repercussão internacional e tudo mais. E o Vojvoda falou o seguinte: são partidas que para teste, o Fortaleza utiliza essas partidas para teste, e o Vojvoda testou os 2 jovens, né? Diz que os jogadores já vinham treinando com Fortaleza desde o ano passado, 4 ou mais vezes treinaram, 3 ou 4 ou 5 vezes treinaram no elenco profissional, e aí eles tinham que ganhar essa oportunidade. O Vojvoda falou mais sobre a questão de que eles têm que entender do que é o profissional e a base. Eles não estão lá ganhando a oportunidade só porque eles foram destaque na copinha, mas porque eles já chamam a atenção, mas que eles também têm que entender o que é profissional e o que é base. E haverá jogos em que esses garotos vão ter esse entendimento, que até agora são jogos jogando com times de pouca, vamos dizer, qualidade técnica, mas vale a pena estar colocando essa molecagem para eles ganharem motivação, né? Ganhar
espaço no time, mas haverá esses jogos em que eles vão ter que saber que ali não é mais um jogo como categoria de base, e sim como profissional. E aí é que vai dizer realmente quem são esses dois atletas, mas que vale muito investir nesses moleques, principalmente eu chamo a atenção para o Kevin Andrade, moleque bom de bola, Fortaleza já está negociando a sua compra e pode ter certeza que eu confirmo para você que esse moleque vai dar muito retorno ao Fortaleza financeiro, futebolístico, assim eu vejo e acredito, tá? Então comenta o que você acha dos dois moleques ganhando cada vez mais oportunidade no profissional. Deixa o seu comentário. Eu estou sempre atento e ligado às últimas novidades do Tricolor. Conto tudo para você no Triconews. Você acha o que desse conteúdo do Triconews? Você gosta? Acha bacana? Então, fortalece ele com seu like. Também aproveita e se inscreve se não for inscrito, ativa o sininho das notificações e torne-se um membro por apenas R$ 2,99. Eu fico por aqui, deixando sempre aquela saudação, um forte abraço e até a próxima.